Meus queridos, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Como já anunciado, hoje no nosso segundo dia, segundo dia do nosso propósito. E como já temos sentido, o fluir do Senhor nas nossas vidas. Você já está sentindo aí o agir de Deus, uma leveza começando a acontecer, no seu íntimo, no seu espírito. Que bênção, Então, segundo dia do nosso propósito de consagração a Deus através do jejum, eu não comuniquei no domingo, mas aproveitando aqui, lembrando que existem, alguns tipos de jejum na Bíblia. Jejum absoluto, que é o jejum que aí você priva até a água, que é o caso, por exemplo, de Esther. A gente não vê jejuns longos na Bíblia privando a água, mas tem o jejum total que permite, que não é o absoluto, e é isso que nós estamos fazendo, é esse. Eu nunca recomendei, na verdade, esse jejum da água. A água é um remédio, é uma fonte de hidratação do seu corpo, e não tem nenhuma uma substância alimentar, vamos dizer assim, de proteína, alguma coisa do tipo, Então, o jejum, a água está liberada nos nossos momentos do jejum, Mas a palavra de Deus que está no Sermão da Montanha, no capítulo 6, os versículos 16, 17 e 18, o próprio Senhor Jesus Cristo vem falando aqui um pouco sobre o tipo de jejum que deve ser feito, como nós nos procedermos durante o jejum, quais as motivações, coisa preciosa, que o próprio Senhor vem nos instruindo, e das suas principais pregações aqui, que é o Sermão da Montanha, que diz assim a palavra de Deus. Vamos lá, vamos ler junto esses 3 versículos, apenas 3 versículos, Vamos lá, 1, 2, 3. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Vamos lá, o 17. Porém, tu, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Espírito Santo de Deus, nós invocamos mais uma vez a manifestação do teu agir, Senhor, agora neste momento, através do fluir da tua palavra. Ó Deus, nós desejamos sair daqui essa noite mais instruídos a respeito, ó Deus, desse propósito tão importante na vida para todo cristão, que é o jejum. Instrua-nos, ó Espírito Santo, conforme o querer do Senhor, para a edificação, para a bênção e crescimento, e para que nós possamos desfrutar dessa ferramenta tão poderosa que o Senhor tem, ó Deus, permitido a nós. Nós te bendizemos e louvamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Tome os seus lugares, muito obrigado. Meus amados, o jejum, conforme o próprio Senhor Jesus tem falado aqui, ele não pode ser com motivações, então, humanas, motivações pessoais de se destacar, de se colocar em condição de uma religiosidade, como o Senhor Jesus combateu aqui, uma religiosidade vazia, de algo que é apenas exterior. Por isso que ele vem falando que quando você for apresentar esse propósito ao Senhor, é importante que você não fique anunciando. É isso que ele estava dizendo aqui, pastor, mas e quando nós estamos num propósito coletivo, como é o caso agora, Então, aí já não tem muita forma de você esconder o seu jejum.
E o propósito do Senhor, na verdade, não é que você esconda ou que você apresente, é trabalhar aqui a motivação, a intenção do coração para estar fazendo isso. Ele diz que quando nós fazemos com motivações humanas para nos colocar em destaque, nós já recebemos então a recompensa, não temos mais nada para receber. Então nós já partimos aqui do princípio que o jejum, ele é algo espiritual que nós apresentamos, devemos apresentar ao Senhor, e não para agradar A ou B, de forma nenhuma, mas aqui está muito claro: quando fores jejuar, já se posicione diante do Senhor em quebrantamento, e não faça esse destacamento. Não precisa você fazer anúncios, né? Às vezes você vai na casa de alguém, e aí, pastor, alguém me oferece alguma coisa? Você, com prudência e sabedoria, você vai conseguir mediar essa informação. Mas agora, para eu não ser também hipócrita, eu vou ter que quebrar, eu vou ter que comer com o irmão. Não precisa disso. E em especial também existe um propósito durante esse período que nós estamos jejuando, né? E a gente até procurar evitar um pouco, porque nós temos muitos irmãos, por exemplo, de outras igrejas. Agora mesmo o pastor Samuel estava fazendo um convite aqui de alguém, né? E uma pessoa de outra igreja. Eu falei, não, nesse período não vai dar, né? Não tem jeito, né? E aí parece que aparece até mais convites agora, né, gente? Vocês já perceberam? O pastor Murilo agora ficou muito generoso mesmo, está convidando alguém, né, para tomar açaí. Eu estou aceitando, né? Amanhã, eu falei, amanhã às 10 horas eu estou livre, às 10 da manhã, né? A gente dá para encaixar aí na agenda, né? Mas então a gente tem que observar. O jejum é colocado pelo Senhor, e nós vemos em toda a palavra de Deus, e isso é disponível para todo cristão como uma fonte de poder, de você ampliar a sua visão espiritual, de você mergulhar mais no propósito do Senhor. E é bom a gente observar, gente, já no início dessa palavra, que existe uma relação da comida com as coisas espirituais. Por isso que glutonaria, inclusive, é pecado. É pecado a glutonaria. E a gente vê por diversas vezes, inclusive, pessoas fraquejando por causa da alimentação. Inclusive, já no primeiro casal, né? Primeiro casal, o inimigo já traz a tentação ali ao primeiro casal da humanidade, através do quê? De um alimento. Depois a gente vê de outras formas também, outros episódios, lembrando aqui do caso, por exemplo, de Esaú, não é? O Esaú que, por causa de uma questão de um descontrole do seu apetite mesmo, físico, o que vai adiantar esse direito de primogenitura com essa fome que eu estou passando aqui? Irmãos, então ele acabou perdendo, né, todo o seu esforço. A gente vê que ele acabou perdendo todo o seu esforço, que ele estava trabalhando, lutando, se esforçando, mas por um descontrole, né, por falta aí dessa habilidade e desse controle nos seus apetites fisiológicos, né, ele acabou entregando o seu direito de primogenitura. A gente vê acontecendo com o próprio Senhor Jesus, né? Acontecendo o inimigo tentando ao Senhor no monte da tentação, com o quê? Com o pão, fazendo a prova dele, sabendo que ele estava com fome. A Bíblia já tinha falado que após os seus 40 dias de jejum, ele teve fome. E ali a gente já tem uma certa evidência que o Senhor não jejuou de água durante aqueles 40 dias no deserto, né? Mas como que ele estava se abastecendo ali de água, pastor? Por certo, ele levou vasilhames, né? E ele teve, a Bíblia fala que ele teve, ao final, ele teve fome. E se ele não tivesse ingerido água, com certeza ele teria muito mais sede do que fome. E humanamente falando, é impossível a pessoa ficar de jejum 40 dias. Por mais de 3 dias, a pessoa já, segundo estudos, né, a pessoa já corre sérios riscos. Mas o inimigo, sabendo daquela necessidade dele, então faz a primeira proposta para Jesus, né, para ele transformar as pedras em pães.
E ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí já no início também a gente percebe da relação, não só o inimigo usando, pastor, então é pecado alimentar, agora o senhor está querendo, né, colocar a alimentação nessa condição. Não, nada disso. Inclusive a gente vê na Bíblia, por diversas vezes também, o próprio Senhor Jesus usando esse momento da refeição, né, com seus discípulos, com outras pessoas, com pecadores, né? A gente vê a igreja primitiva celebrando a sua comunhão durante banquetes, e era um costume inclusive na igreja, eles participarem das refeições na própria igreja. Então é algo também especial para o crescimento, para a edificação da igreja, para fortalecer a comunhão do povo de Deus, né? Mas no início a gente já percebe também aqui, por todos os relatos da palavra de Deus, e aqui falando desse episódio de Jesus, do seu jejum, que o jejum ele precisa ser acompanhado em todos os relatos da palavra de Deus. Você não vê o jejum sendo colocado de forma isoladamente. Nesse texto em que lemos, versículos anteriores, o próprio Senhor Jesus nessa pregação vem colocando, e quando também, no versículo de número 5, e quando orares também, ele vem colocando, mais no início do versículo 2, quando pois deres esmolas. Então ele vem colocando que o jejum era uma continuidade desse propósito de oração, de propósito de leitura da palavra. E é claro que o Senhor Jesus, o próprio Senhor, venceu ali a tentação do inimigo. De que forma? Através desses 3 pilares essenciais na vida do cristão: através do jejum, através da palavra. Em todos os momentos ele diz que está escrito. Ele usou a palavra, e é certo, né? Agora é certo, ele não verbalizou isso, mas é certo que em todos os momentos que ele separava em oração também. Então ele utilizou essas 3 ferramentas preciosas para poder vencer o inimigo. E esses também são os requisitos que ele deixou para nós. Então, o que não é também jejum? Eu coloquei algumas coisas aqui que não são jejum. Por exemplo, tem algumas pessoas hoje que, para se esquivar, né, ele não tem esse domínio do seu apetite desordenado, aí ele coloca que o jejum hoje é uma prática totalmente judaizante, que na graça não existe isso, né? Ele já vem sendo combatido diretamente pelo próprio Senhor Jesus, e por vários relatos sobre o jejum no Novo Testamento, que inclusive nós percebemos que tem 30 relatos a respeito do jejum no Novo Testamento. E a gente vê então o exemplo direto do Senhor Jesus, e muito mais ainda no Antigo Testamento, é certo disso, né? Por volta de 40 citações a respeito do jejum. Mas então o jejum ele não é também uma penitência, apesar de você estar combatendo os seus desejos físicos, né? De você estar controlando, de você estar, de uma certa forma, discipulando os seus impulsos. E é interessante observar que esse controle que você terá na alimentação, ele se reforçará também para outras necessidades espirituais, que você passará a ter um controle maior do seu próprio ser, dos seus próprios desejos, de diversas formas, de diversos desejos. Mas ele não é uma penitência. Tem gente que se autoflagela, né? E aí apenas sacrifica passando fome. É por isso que o jejum não é apenas a abstenção do alimento, ele é a abstenção do alimento físico com um propósito espiritual. Então por isso que ele tem que vir acompanhado do jejum, da oração, do momento de meditação. Pastor, mas eu trabalho, como que eu vou fazer nesses períodos? É certo que é necessário, é importante que você se organize lá algum tempo, mesmo durante o seu trabalho, que você, se você conseguir, né, tirar algum período de licença nesse momento, seria importantíssimo. Pastor, mas não tem jeito. Então você prepara o seu coração
e que durante o seu trabalho mesmo você cria ali momento de meditação, né, de uma oração em espírito, você eleve os seus pensamentos ao Senhor, que você coloque o seu coração na presença do Senhor. É necessário que você faça isso para que o seu jejum não fique apenas na falta da alimentação física, você não ficar passando fome à toa. É importante que você faça isso. Não é para impressionar e muito menos pressionar a Deus. Senhor, eu fiz, agora o Senhor precisa responder, o Senhor deve fazer. Não tem nada disso. Ele, como eu disse, ele é para atender às nossas necessidades espirituais, mudar a nossa concepção, nosso entendimento das coisas espirituais, das coisas de Deus. Então vamos lá. Não é para propaganda, né, de forma nenhuma. Olha para você ver o que é o jejum quando você não tem a devida motivação e você se organiza para fazer o propósito. Isaías capítulo 58, a partir do versículo 1. Esse Isaías 58, praticamente todo o capítulo, né? Que lição maravilhosa. Nós vamos fazer pelo menos em duas partes aqui, menção a esse capítulo. Ele começa dizendo o seguinte: quando em alta voz não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, toma prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eles não estavam mudando nada da sua rotina, entende? Não estava alterando em nada. Eles estavam fazendo algo para o seu contentamento próprio. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Eis que para contendas e debates jejuais. Olha que coisa terrível. Totalmente eles se perderam totalmente, né? E para ferirdes com punho o iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com junco, e que estenda debaixo de si saco e cinzas? Chamaria tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Quer dizer, coisas apenas exteriores, coisas apenas físicas, apenas se curvando, né? Jogando saco de cinza. Por isso que o Senhor Jesus disse que quando você for jejuar, lave o seu rosto. Não fique com cara, o que foi? Você está doente? Não, estou jejuando, irmão. Coisa, vocês já viram alguém fazer isso? Oh, carinha de coitado, cara de faminto, não é? Esse povo aqui estava fazendo isso, estava se curvando como junco, né? O junco é aquele ramo que dá nas áreas alagadiças, e ele se curva facilmente. Era isso que ele estava fazendo aqui. Será que é isso que vai agradar? Isso é aprazível ao Senhor, não é? Então por isso que ele não pode ser desapropriado. Kenneth Hagin diz que o jejum, é uma frase célebre, né, do jejum, que o jejum não muda a Deus, mas que o jejum muda a nossa vida. Isso é algo muito certo. Ele muda sim. Eu tenho certeza que hoje, no segundo dia, por isso que eu disse que no segundo dia apenas do nosso propósito, eu já estou sentindo uma diferença. Pastor, mas eu não jejuava não? Jejuava. Mas agora nesse propósito coletivo, e você vai ver a importância do jejum coletivo também. Apesar do jejum, na maioria dos casos, ter que ser algo pessoal, algo voluntário. O jejum, como eu disse, ele é algo espiritual, então ele é uma oferta sua espiritual, que vai trabalhar, que vai mover no mundo espiritual. Da mesma forma que nós ofertamos aqui agorinha, com a nossa oferta financeira. A nossa oferta financeira vai movimentar o mundo material ao nosso favor. Pastor, mas eu quero então pagar, em vez de
participar desse propósito, ficar passando fome, eu queria pagar esse jejum aqui mesmo, na minha oferta aqui. Quanto será que eu poderia dar de oferta aqui? Não vai resolver. É outra dimensão, são coisas diferentes. Quem está compreendendo aí diz amém. Então, primeiramente aqui, o jejum deve nos levar ao quebrantamento e ao arrependimento. Ele precisa promover alguma mudança na nossa vida espiritual. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor em quebrantamento. Era o que não estava acontecendo com aquele povo ali, que Isaías faz menção no capítulo 58. Olha o que Daniel diz no capítulo 9, versículo 3 ao 5. E eu dirijo o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. E o jejum ele precisa trazer esse sentimento de dependência, de quebrantamento do nosso coração, de arrependimento, de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Nós precisamos confessar eles durante o jejum. Se nós não tivermos essa prática de confissão, e confessar os nossos, confessar da nossa casa, da nossa família, confessar talvez da nossa cidade, da nossa nação, nós precisamos fazer essa confissão. Joel capítulo 2, versículo 12, diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimento e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem sacerdotes. Ele vai colocando o próprio Deus, fazendo a convocação de forma coletiva. Então nós vemos em várias situações a conclamação desse jejum coletivo. Nós vemos toda uma cidade, a cidade de Nínive, o líder da cidade convocando toda a cidade para o propósito do jejum. E nós vemos também Esdras, convocando também o povo de Deus. Olha o capítulo 8, versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilhar diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. O povo, sempre que se via em aperto aqui, também eles já colocavam, todo o povo de Deus nesse propósito, nesse objetivo. E é interessante, irmãos, observar todas as citações, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Todas as citações, todas as convocações, tanto coletivas quanto pessoais. Isso a gente vê tanto a convocação quanto a resposta. Vocês perceberam aqui? Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, do versículo 23 do capítulo 8 que lemos de Esdras, e moveu-se pelas nossas orações, pelas nossas súplicas, pelo propósito, em todos os propósitos de jejum, em todos. Lá de Josafá, a gente vê aqui agora o jejum mais especificamente para trazer livramento da parte de Deus. Esther, convocando o jejum por 3 dias. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias.
nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Jejum por livramento. E em todos esses, eu disse que em todos esses propósitos colocados diante do Senhor, em todos eles nós vimos a manifestação de Deus, a resposta dos céus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então a gente já vê aqui dois tipos de pessoas, né? Quem é orientado pelo Espírito e procura se revestir do poder de Deus, e já se torna um vencedor em Cristo Jesus. E tem os perdedores. É muito claro aqui, né, o que nós vemos. Em terceiro lugar, o jejum nos prepara para a grande comissão. Nós vemos isso. Eu fiz menção aqui domingo na igreja primitiva. Olha lá em Atos capítulo 14, versículo 21. Atos 14, 21 diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, para Icônio e Antioquia. Eles estavam retornando ali da primeira viagem missionária para Jerusalém. E aí eles precisavam, né, consolidar a liderança daquelas igrejas, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ao 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então ele serve para esse preparo do povo de Deus. É por isso que a igreja primitiva perseverava também nesse propósito da oração e do jejum. Por isso que nós vimos lá no capítulo anterior, no capítulo 13, algumas citações da igreja que se mobilizou através do jejum, e nós vimos lá no versículo 3, do capítulo 13, a manifestação, a resposta do Espírito Santo, já destacando ali a primeira dupla, né, para a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé. Então ali nós já vemos, e é por isso que o próprio Senhor Jesus, antes de entrar no exercício direto do seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Logo após ser batizado, ele já se preparou. Pastor, mas o Senhor Jesus se preparando, exatamente isso, foi exatamente isso, essa mensagem que ele passou para nós. Ele estava se revestindo da autoridade dos céus, para o exercício do seu ministério, para que ele tivesse um ministério exitoso, para que ele pudesse vencer todos os ataques, os embates do inimigo. Ele já separou-se os 40 dias, ali no monte. E é por isso que nós, esse inclusive, né, o primeiro objetivo então é o nosso quebrantamento, arrependimento. E o segundo está aqui, que nós até colocamos, a respeito das nossas multiplicações, que estarão acontecendo agora, a expansão da obra de Deus, o crescimento. Nós precisamos que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que destacava líderes, obreiros, ceifeiros ali da igreja primitiva, nós precisamos dele agora também, apresentando, levantando ceifeiros, levantando líderes de ID, levantando líder em treinamento, levantando anfitriões, levantando obreiros para servir em diversas áreas da igreja. Nós precisamos então o que? Nos voltar ao Senhor através do jejum e da oração, buscando dele, para que haja esse crescimento, esse despertamento, esse mover do sobrenatural. É por isso que o Senhor diz, a palavra de Deus diz que quem dá o crescimento é quem? O Senhor Deus. Somente Ele pode dar o crescimento, somente Ele pode consolidar cada fruto que você vai gerar, somente o Espírito Santo de Deus. E é necessário que nós voltemos, né, o nosso coração. Quarto, o jejum deve nos levar a viver o amor de Jesus com o próximo. Por isso que eu fiz menção aqui que no capítulo 6 o Senhor faz essa ligação. E é interessante que em todas as três afirmações que ele faz, ele não pergunta: se você quiser dar esmola, quando você sentir que pode jejuar, não. Quando você resolver orar, não é nada disso. Ele vem falando o seguinte: e quando orares, e quando, pois, deres esmola, quando você fizer
ele já traz aqui um pressuposto que essa era uma prática, então, comum. Era prática comum, já que esse povo já praticava, já era algo comum da convivência deles ali. Por isso que ele diz, e ele traz aqui tudo junto, e você vai entender o porquê disso. O povo de Deus deve expressar o amor do Senhor Jesus também através das obras, foi o que Tiago disse, através do cuidado, através do exercício do amor. E o jejum, ele serve para quebrar do nosso coração esse egoísmo, esse fato de olhar apenas para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias necessidades. Por isso que eu disse, quando você consegue já começar a controlar esses desejos, você vai conseguir controlar também os seus impulsos de gastação pessoal, de consumismo. Você vai conseguir controlar outros desejos, porque você já vai se habituando, né? Você não vai ser levado por qualquer instinto, como algum animal. É isso que o Senhor quer de nós. Mas Ele traz, né, o nosso coração para isso, quando deres esmola. E interessante a gente ver, vamos ver que Isaías 58, a continuidade, lá daquele texto nós paramos, a continuidade, lá no versículo 6. Porventura, Isaías 58, 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu cubras, e não te escondas da sua carne? Então, ele traz aqui várias recomendações, pelo menos umas 10 aqui, né? Do que nós precisamos fazer para alcançar, para estender as mãos, né? Aí vem a recompensa. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti. Não precisa tocar trombeta não, irmãos. Observe bem, que coisa linda. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, né, o apontar do dedo, e o falar iniquamente. Versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Coisa, gente, se você já estava dando glória a Deus aí, né? É tudo isso aí que vai acontecer com você que está participando desse propósito. Você vai colher, você que está fazendo esse propósito de coração, com interesse de coração. Tudo isso aqui é promessa de Deus para a sua vida. E não para por aí, gente. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que, olha a descendência, irmãos, entrando aqui no barco da bênção. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e far-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Você pode glorificar ao Senhor Jesus? Então saiba uma coisa: a verdadeira esperança para os necessitados, para os aflitos, para os famintos, para todo tipo de pessoas, está nas mãos da igreja do Senhor Jesus. O Senhor quer abençoar nessas vidas. O Senhor quer que o cuidado dele chegue aos necessitados, aos órfãos, às viúvas, aos viciados, aos desamparados, de qualquer tipo. Através de quê? Através das nossas vidas, através da igreja, que nós sejamos a extensão dele. Ele diz que nós faremos juntamente com ele obras maiores do que as que ele fez. Quais são as obras que ele fez? De amparo, de cuidado, de alimentar o faminto, de doar a sua vida, de entregar a sua vida para cuidar do próximo. Foi isso que ele fez.
E ele disse para o jovem rico, o que ele disse? Qual que foi o mandamento que o jovem rico pecou? Deixou de seguir Jesus. É certo que Jesus naquele momento estava preocupado com o coração daquele jovem. Ele queria tratar o coração dele. E o jejum é uma ferramenta que ele está levantando para que nós sejamos também tratados, para que o nosso coração seja tratado, seja combatido toda a erva que tinha no coração daquele jovem. E o jejum vai fazer isso. Olha o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Por quê? Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então quem vai perguntar? Os justos. Quem não é justo não faz nada dessas ações aqui aos necessitados, não. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e deste de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e vestimos? E quando vimos enfermo na prisão? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Coloca o 41 lá, por favor. Coloca o 41 na sequência aí. E respondendo o rei lhes dirá, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os que não fizeram nada, irmãos. Observe bem. É interessante a gente refletir nisso, né? A gente sabe que a salvação é pela graça. Ela não é pelo nosso pagamento, ela não é pelo nosso jejum, ela não é por nada disso. Mas quando a gente lê um texto desse aí, já nos evangelhos, a gente tem que refletir sobre, na verdade, não é diretamente sobre a nossa salvação ligada aos nossos feitos, mas sobre o resultado da nossa fé. Vocês estão compreendendo? Sobre o resultado da nossa fé. Isso nós precisamos refletir. Por isso que o Senhor disse que mesmo que nós dermos, mesmo que seja um copo de água a um dos pequeninos dele, nós receberemos sim a recompensa. Então deixe que esses dias, o seu coração seja tratado com profundidade, irmãos, com bastante profundidade mesmo, e o Senhor retire do seu coração todo o egoísmo, todo espírito aí de vaidade pessoal. Vamos finalizar. O jejum nos levará a operar no poder do Espírito. Aqui está um dos grandes objetivos do jejum. E isso é mandamento para todo servo do Senhor. É triste a gente ver acontecer o que aconteceu lá com os discípulos de Jesus. E não só com os discípulos de Jesus, mas com o pai daquele rapaz também. Quando o próprio pai chega levando o seu filho a Jesus: Senhor, esse meu filho aqui, ele sofre, ele é lunático, ele sofre de epilepsia, e ele cai no fogo, às vezes ele cai na água, afoga, e ele fica assim com muita dificuldade, também não ouve. Observe bem isso aqui, irmãos. E aí o Senhor adverte, então, observa aquela situação e volta a pergunta para aquele pai daquele menino, né? E pergunta para ele: há quanto tempo o seu filho está desse jeito? Lembra da resposta que ele deu para Jesus? Desde a sua infância. Desde a sua infância. Então já tinha um tempo, irmãos, que aquele pai estava tolerando aquela situação terrível. E pior, que pelo o relato dele com Jesus, ele não tinha tido discernimento que aquilo era de ordem espiritual. Vocês perceberam isso? É por isso que o Senhor não ora para curar o menino. Não vamos orar aqui e vai haver cura na saúde física desse menino. Não, de forma nenhuma. Os discípulos de Jesus até eles chegaram já nesse estágio de percepção, mas eles não alcançaram a autoridade, a manifestação do poder para expulsar aquele inimigo. Vocês estão compreendendo?
Então, observe bem, aquele pai daquela criança, ele tinha uma certa, vamos dizer assim, sem querer colocar ele aqui totalmente como vítima, né, ou como vilão, mas ele tem uma certa responsabilidade, porque desde que seu filho era criança, ele não teve percepção espiritual, para perceber que aquilo era algo de uma possessão maligna sobre o seu filho. Olha que coisa terrível, irmãos. E ele, então, com essa displicência, ele acaba permitindo que o seu filho passe por aquela situação terrível, horrível. Mas o Senhor Jesus logo ele percebe, peraí, desde quando? Então, desde a infância, então já tem muitos anos, esse espírito já está impregnado, essa ação diabólica já é recorrente na vida dessa criança, na vida desse rapaz, desse moço, né? A Bíblia não fala a idade dele, mas já tinha um certo tempo, então já tinha ali uma prática da ação do inimigo, já de forma duradoura. Vocês estão compreendendo? E eu entendo que é por isso que o Senhor Jesus disse que essa casta, esse embate, então, ele fala para os seus discípulos, quando os discípulos abordam ele, vem cá, por que o Senhor, com apenas uma palavra, o Senhor repreendeu e nós não conseguimos? Os discípulos já haviam expulsado vários tipos de inimigo, já haviam operado vários tipos de milagres, e por que nós não conseguimos? Eu acho que veio uma certa ali rigidez do Senhor Jesus sobre eles, porque o Senhor já havia capacitado eles da autoridade, né? O Senhor já havia, vocês podem ir, vocês expulsarão o demônio, vocês pegarão os serpentes, vocês farão isso. Parece que no capítulo 10 de Mateus, ele faz essa afirmação, e aí ele chega a dizer, então, por causa dessa situação, o Senhor analisa a situação do rapaz de forma mais aprofundada. E aí o pai, então, já chega colocando os discípulos numa certa saia justa, né? Os seus discípulos não conseguiram. Você viu aquele tipo de crente que às vezes coloca, né, a responsabilidade toda da sua vida no outro, no irmão? Porque o irmão orou, eu fui lá, o irmão orou e não aconteceu nada. Porque você já viu esse tipo de gente? E ele esquece de buscar esse revestimento. Quando eu estava preparando essa palavra, eu falei com o Senhor, falei com o Espírito Santo, falei, Senhor, o maior desejo do meu coração é que cada um dos nossos irmãos possam buscar esse revestimento do céu, esse revestimento de poder. E ficou claro aqui pelo Senhor Jesus, que uma coisa é você ser cheio do Espírito Santo, outra coisa é você se mover diante do poder do Espírito Santo de Deus. Oh, coisa maravilhosa, irmãos. É diferente. Você não vai precisar ficar ligando para o irmão, fulano de tal, eu preciso de um encontro com você, rapaz, estou com um negócio aqui. Não estou falando que seja pecado você compartilhar suas necessidades, você pedir oração, não, mas você não pode viver nessa dependência. Você entender que tem que ter um mediador entre você e Deus, que não seja o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus. Aí você está errado. E tem muita gente vivendo dessa forma. Agora o negócio está ficando arrochado aqui do meu lado. Quem é que eu vou? Meu Deus do céu, cadê o pastor? Cadê meu líder? Cadê o fulano? É isso que o Espírito Santo está falando comigo, com você que nessa noite. Você não precisa disso. No reino de Deus, Ele não trabalha com privilegiados. A mesma autoridade, o mesmo poder que é permitido a mim, é permitido a qualquer um dos nossos irmãos, mesmo que ele se converteu ontem, entregou a sua vida a Cristo Jesus domingo passado, mas ele está buscando o revestimento da autoridade, do poder de Deus na sua vida, através da prática do jejum, da oração, do quebrantamento, da leitura da palavra de Deus. Você pode ficar tranquilo que o poder de Deus vai ser manifestado através da vida daquele irmão. É por isso que você vê muitos novos convertidos, né, fazendo proezas, e muitos crentes antigos ficam assim, de boca aberta. Como assim, meu Deus do céu? O que está acontecendo? Está acontecendo simplesmente que ele está usufruindo daquilo que o Senhor já deixou deliberadamente a cada um de nós. E vai acontecer isso quando chegar alguém, né? Quando chegar alguém dessa forma, você já vai ter a autoridade dada por Deus. Você pode ficar de pé comigo?
Quanto tempo tem que esse problema às vezes está afligindo a sua vida, lá na sua casa, né? Às vezes gastamos dinheiro, irmão, com muita coisa, para resolver problemas, como esse moço aqui, né? Achando que é de ordem apenas psicológica, ordem física. Gastamos, mexemos, corremos atrás de tanta gente e não estamos percebendo. Às vezes eu tenho visto isso, filhos de nossos irmãos, alguém da família vivendo em opressão sobre esses ataques terríveis, e parece que os demais, né, da família estão ali de braços cruzados, como aquele pai daquele menino. Parece que eles estão percebendo, e nós precisamos buscar essa percepção, essa sensibilidade e essa porção do poder do Espírito Santo na nossa vida, para que quando o inimigo começar a querer fazer gracinha na sua casa, né? Ah, não, é o desejo tal, é o vício que não cessa, eu não consigo, pastor, meu filho está nos vícios e não consegue se libertar. Quantos jejum você já fez? Tem coisas que só resolve através do poder da oração e do jejum. Tem perturbação lá no seu casamento, pastor, mas como que eu faço? Quantas vezes você já orou e já jejuou? Para que haja um fortalecimento do seu casamento, não é? Ah, está tendo, meus filhos, minha filha está tendo tendências, né, erradas, isso, aquilo. Comece a consagrar a sua vida através do jejum, da oração, e você vai ter autoridade e poder do Espírito Santo para ministrar sobre a vida e repreender Satanás. Aqui você não tem poder, você está repreendido pelo nome pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Você está expulso. Não precisa você fazer muito barulho, não, irmãos, não precisa. Mas a autoridade, o poder de Deus que está na sua vida será suficiente para você fazer tudo isso, né? Para você chegar lá no seu trabalho, tem alguém sofrendo lá, numa opressão terrível, numa escravidão terrível, sendo vítima do inimigo. Você vai ter como observar e falar assim: Deus vai transformar a sua vida. Nós vamos orar e o inimigo não terá mais poder sobre a sua vida. Aquele jovem, quando Jesus repreendeu o inimigo dele, falou: ó, sai e nunca mais volte para esse menino. É esse tipo de libertação que o Senhor tem lá para a sua casa. É libertação plena, libertação completa, transformação completa. Pastor, mas eu ainda estou com algumas recaídas, pastor, ainda estou com alguns sentimentos, pastor, de fraqueza. Revista as suas armaduras no jejum, na oração. Faça esse propósito com o Senhor, e você verá o Espírito Santo de Deus te fortalecendo, te capacitando, né? Existe a necessidade individual. É por isso que o Senhor está convocando a cada um de nós, para nós juntos mergulharmos em águas mais profundas no Senhor Jesus. É necessidade individual. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós já fizemos o apelo, né, para que todos que puderem. Eu disse: o jejum não pode ser algo obrigatório, assim, né, forçado, pode ser algo forçoso, né? Não pode. Mas eu quero que você se deixe, né, deixe-se ser trabalhado, né, pelo Espírito Santo, para que ele gere, ele vai gerar no seu coração esse desejo, para você viver uma vida de maior intimidade com o Senhor. Mas eu quero, talvez você veja aqui essa noite e você não está assim ainda aliançado com o Senhor Jesus. Pastor, eu queria fazer, mas a primeira coisa que você precisa fazer é confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está afastado, é necessário que você volte urgentemente
É necessário, primeiramente, que o Espírito Santo habite em você. E quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo vem fazer morada no nosso ser. E esse convite é para você, vir à frente, confessando ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Saia do seu lugar agora, no nome de Jesus, na força do Senhor, do nome que quebra todas as amarras do inimigo, e Ele está quebrando na sua vida neste momento. Se tem alguém nessa condição, eu estou te esperando aqui à frente, para que você se aliancie com o Senhor Jesus, o Espírito Santo venha morar no seu coração, e você poder desfrutar de todas as bênçãos, né? As nossas armas, você vai passar a lutar com as armas certas. Até agora você está lutando com as suas próprias forças, e eu devo te dizer o seguinte, que o inimigo, o demônio mais fracote que existe, aquele que você desconsidera ele é milhares de vezes mais forte do que eu e você. Você sabia disso? Mas eu devo te dizer também que o anjo, o menor anjo que tem lá no céu também, ele pode destronar toda essa legião, às vezes, que fica rondando ao nosso derredor, com apenas um apontar de dedo neles. Agora, nós revestidos do poder de Deus, da graça de Deus, nada poderá nos deter. Poderemos todas as coisas somente em Cristo Jesus, que nos fortalece. Temos alguém? Se tem, nós estamos esperando você aqui à frente para fazer a sua confissão, como todos nós fizemos, né? Entregando as nossas vidas, todos nós fizemos. Já tem o primeiro jovem aqui confessando a Cristo Jesus, e ele já está entregando a vida no dia, já aprendendo sobre como jejuar, né? Maravilha, é assim que o Senhor faz, já aprendendo a ter uma vida prática de vida cristã, né? Glória a Deus. Tem mais alguém? Nós estamos aguardando você. Enquanto a nossa equipe vai fazer aqui metade do louvor aqui, vamos lá rapidinho, e nós vamos cantar, e o Senhor vai continuar salvando vidas preciosas aqui, porque foi para isso que Ele se entregou, né? O Senhor Jesus se entregou na cruz, foi para nos salvar, foi para que o inimigo não tivesse mais poder sobre a sua vida. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Vem entregar sua vida a Cristo Jesus. Faça como esse jovem, né? Nós estamos te aguardando aqui à frente. Rapidinho, sai do seu lugar. Igreja, observe, se tem alguém nessa condição aí, se disponha a trazê-lo, né? Acompanhá-lo aqui à frente, e nós estaremos orando, e você vai receber o revestimento, né, do poder de Deus, da graça de Deus, do habitar do Senhor Deus na sua vida, né, no seu coração, no nome de Jesus. Oh, aleluias, aleluias. Tem mais vidas preciosas. Aleluia. Celebre a Deus, irmãos. Adore ao Senhor. Hoje é noite de salvação. Ao mesmo tempo que o Senhor edifica a nós, a sua igreja, a mesma palavra salva, transforma. O Senhor continua salvando. Aleluias, mais duas vidas muito amadas do Senhor Jesus. Continue louvando ao Senhor, continue adorando. Tem mais vidas, pode vir à frente, nós estamos te aguardando. O Senhor está de braços abertos, né, para te acolher e para promover a transformação necessária na sua vida. Oh, exaltado Deus. Adore ao Senhor, igreja. Aleluia.
nossos irmãos estão nos auxiliando na mídia. Se você está cultuando neste momento, né? Tanto ao vivo quanto depois na gravação do YouTube, você poderá acessar aquele QR Code lá e fazer a sua confissão de fé, entregando a sua vida a Cristo Jesus. Você pode fazer isso nessa hora, acessando ali o nosso QR Code. Deus vai usar alguém da nossa equipe aqui, alguém da igreja, para poder ministrar, orar sobre você, né, pela sua vida, e poder te auxiliar também. Podemos orar então? Se tem mais alguém, você pode estar vindo durante todo o culto, depois procurar, né? Domingo mesmo nós tivemos um jovem que converteu depois do apelo, né? Depois do apelo tivemos mais um jovem, e você pode fazer isso, tá? Mas ore comigo, igreja. Senhor, nos alegramos, celebramos, Pai, a redenção, ó Deus, na vida desses nossos irmãos, que o Senhor tanto tem amado, Senhor. Eles estão aqui nessa noite porque foram conduzidos pelo Teu Espírito Santo. O inimigo tentou, Deus, levar para tantos outros lugares, mas a força do Senhor os conduziu até este lugar. Obrigado pela vida dos irmãos que o Senhor usou para convidá-los. Te louvamos, Senhor Jesus, porque chegou salvação a essas pessoas, Pai, nessa noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque eles foram comprados por alto preço, o sangue do Senhor Jesus. Em tudo nós te bendizemos, louvamos o teu nome. Que eles sejam, ó Deus, renovados, fortalecidos. Escreva uma nova história, Deus, sobre a vida deles, uma história de vencedor, Pai. Ó Deus, conduza-os na força e na graça do Senhor Jesus Cristo, para o teu louvor, é o que nós pedimos. Amém, amém. Bem-vindos, meus irmãos, bem-vindos. Mais uma vez, vocês podem aplaudir aqui os nossos irmãos que estão com força, com alegria, né?